Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Justiça na Saúde, promovido pela Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de Alagoas. Eu me chamo Priscila Lessa, sou atualmente a presidente da comissão e hoje a gente vai conversar sobre telemedicina, que nada mais é do que o exercício da medicina através de tecnologias. Eu trago para você a doutora Luana Bonaparte, que tem o CRM 9395 aqui de Alagoas. A Lu, eu chamo ela assim por ser minha amiga, iniciou sua trajetória se especializando em geriatria em Buenos Aires, onde concluiu sua faculdade. Depois fez especialização em medicina ortomolecular. Sempre teve curiosidade pelo corpo humano como um todo. Cursou recentemente pós-graduação em nutrologia pelo Albert Einstein e, por fim, tem mestrado em medicina integrativa. Todos esses títulos juntos fizeram a consolidação de sua carreira e trouxeram a confiança em seus pacientes. Lu, muito obrigada por ter aceito o convite. Você, para mim, é exemplo de médica, sempre se atualizando, sempre dando assistência em conteúdos educativos nas redes sociais. E obrigada por tirar um tempinho do seu intervalo precioso para estar aqui comigo. Eu sou prova viva do seu primeiro passo e tenho muito orgulho em ver você colhendo os frutos de tudo que plantou. Seja muito bem-vinda. Que emoção estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui falando de algo que é tão importante nos dias de hoje, que é a telemedicina. E a Priscila, para mim, é uma grande amiga. Ela é muito responsável de eu estar atuando aqui no Brasil hoje em dia. Foi a ajuda dela que me fez estar aqui. E bom, Pri, deixa você comandar aí. Vamos lá. Eu preparei algumas perguntinhas que eu acho que a população, bem como os próprios advogados que ainda não atuam nessa área, né? A primeira pergunta é: o que a telemedicina representa na sua vida hoje? É uma pergunta muito interessante e inteligente, porque as pessoas não conseguem ver como o médico fica preso e atrelado atrás de um consultório ou de um plantão. E se a gente olhar para a qualidade de vida, a gente perde qualidade de vida com os anos de profissão, né? Quanto mais tempo a gente está fora da nossa casa, a gente perde convívio com a nossa família, né? Com pai, com mãe, com filhos. Eu agora estou grávida e isso para mim significa muito, eu poder fazer telemedicina. Então significa para mim liberdade. Significa para mim a capacidade de poder fazer meu trabalho, poder exercer o que eu amo de qualquer lugar, né? E chegar a outras pessoas. Qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente acha que não, só dou plantão 3 vezes por semana, mas a qualidade de vida, o estresse, enfim, é tudo bem diferente, né? E a longo prazo ninguém consegue ficar dando plantão 3 vezes por semana sem... E às vezes quase todos os dias, né? O deterioro na saúde, o deterioro mental, né? Tudo isso eu acho que as pessoas não conseguem enxergar. Eu tenho colegas de profissão que estão há 30 anos dando plantão e eu não entendo como o corpo e a mente chegam a esse nível tão extremo, sabe? Eu acho que é tipo meio que a medicina é meio que acabou a faculdade, plantão, plantão, plantão. E aí não vê esse oceano azul aí que tem, que é a telemedicina, né? Porque eu, por exemplo, todos os meus médicos faço por telemedicina, a não sei quando eu preciso fazer algum exame, mas eu que sou paciente, né? E para mim é absolutamente a mesma coisa. Então, né, respondendo, como foi para você deixar os plantões e encarar o consultório? Falo principalmente na situação financeira, porque, enfim, os plantões ajudam, né? Estão lá todo mês. E aí, ir para o consultório fica nessa... Ou no consultório virtual, né? Como foi, assim, essa coragem, esse passo que você deu? Bom, primeiro eu me planejei para isso, né? Eu me planejei, eu vi o que aquilo estava causando na minha vida. Quando começou a pandemia, a gente passou por um processo de quase todos os médicos, de burnout, de estresse, né? Um nível de pressão no trabalho enorme. E eu amava fazer consultório. Eu fazia consultório 2 vezes por semana e eu não queria abandonar meus pacientes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, eu vou continuar atendendo esses pacientes online, mas como? Se na época eu só atendia idoso e estava fazendo medicina automolecular.
Então eu falei, vou pedir ajuda aos familiares, a um filho, a um neto, me ajuda a conectar com esse vovô e essa vovó. Mas antes disso, eu me planejei economicamente. Eu trabalhava numa clínica, eu era diretora clínica de uma clínica lá em Buenos Aires, e eu trabalhava 2 vezes por semana dando plantão. Então eu falei, primeiro eu vou deixar um plantão e me dedicar mais tempo para o consultório. Aí eu falei, quando der certo, eu vou deixar o segundo dia do plantão, porque, queira que não, é um dinheiro fixo, né? Isso, você tá ali recebendo exato, aquilo, né? exato. E a consulta online depende de quem te busca, a quantidade de pacientes, Exato. e a gente, né? Era um mundo muito novo, né? Pra Totalmente, gente entender. né? Muita gente achava, inclusive, que não podia, que era crime, né? Atender por telemedicina. Sim, e aí eu também não podia me deslocar para ir na casa dos pacientes, porque eu tinha outras coisas para fazer, e os idosos também não eram recomendados que saíssem de casa, né? Então, na metade de 2020, justo eu terminei a medicina ortomolecular e eu comecei a pegar outro público. Eu vi que com 3 meses estava dando muito certo. E aí eu comecei a atender essa área da medicina também, atendendo outras pessoas. Então, primeiro me programei economicamente para que isso ocorresse. Demorou ainda 1 ano, tá? Para eu deixar o hospital, que eu trabalhava com reabilitação de idosos. Mas o bom é que você teve o foco. Você Tive não foco. deixou passar. Não, e eu falava constantemente nas minhas redes sociais sobre isso, sobre ter conseguido ajudar uma pessoa à distância. Claro que preservando a identidade do paciente, os detalhes, mas como aquilo também era gratificante em saber que aquele idoso estava sendo assistido mesmo da sua casa, quando ninguém... Um lugar remoto, às vezes longe, que não... Também, nesse contexto da pandemia, a gente conseguiu abarcar muita coisa, né? E foi uma coisa assim que eu não imaginei que fosse dar certo. E deu muito certo. Hoje eu atendo muitos médicos, né? Eu atendo médicos exaustos, cansados. E aí eu sempre pergunto, você atende telemedicina? Alguns falam, quero muito atender, mas eles querem atender, mas não se esforçam para atender, né? Porque tudo precisa daquele empurrão, daquele não, eu vou. E telemedicina medicina, para mim é o futuro, que já não é mais futuro, né? Que é presente. Então, eu valorizo de verdade quem ousa, né? E, enfim, já temos resolução sobre isso. Vocês encontram no próprio site do Conselho Federal de Medicina toda a resolução, tudo falando sobre telemedicina. E tem cursos também, né, no mercado que vocês podem fazer. Mas eu sou super adepta. Inclusive, eu não sei se eu posso falar, mas eu fiz um curso muito bom. E foi o Telemap. Depois eu passo para vocês. Então, no começo eram mais pacientes presenciais e depois, como mudou para telemed, como foi que se deu esse processo? Então, eu fazia 2 dias de consultório 100% presencial, né? E os dias que eu atendia no hospital. Então, essas pessoas todas do consultório presencial passaram, né, para a telemed. Foi um pouco difícil a princípio, né? Mas os pacientes precisavam renovar receitas. Os pacientes precisavam de exames atualizados. Então, primeiro foi esse público. Depois, através das redes sociais, é que eu consegui. E chegou um determinado momento que eu contei até para Priscila, eu tô com mais paciente online que presencial. Era o que eu ia te perguntar. Você tá com quantos %, assim, presencial e online? Hoje eu tô uns 60-40. Hoje eu tô um pouco mais presencial. Por quê? Porque eu Por fiquei causa dos procedimentos. dos procedimentos, tá? Mas eu ainda tenho um número muito expressivo de pacientes porque, na online. verdade, eu, por exemplo, faço procedimento e eu vou presencial, mas tem a telemed, né? Enfim, eu acho que a gente Vai pode fazendo as contar. duas coisas. Vai fazendo as duas coisas. Quando eu vim para o Brasil é que que deu um boom mesmo no presencial de novo, porque aí a pandemia acabou, né? A pandemia acabou e as pessoas começaram a querer esse cuidado. E como a gente estava falando, eu trabalho muito com obesidade. As pessoas querem se pesar, fazer exames específicos. Então, teve também um número de pacientes que queriam fazer isso em forma presencial. Mas, enfim, hoje em dia eu continuo praticando e é o que eu quero para o meu futuro. Sim. Com certeza. Com certeza. E assim, quando deu o boom e depois voltaram ao presencial, é porque teve uma resolução. À época, o presidente sancionou falando que só enquanto durasse a pandemia.
Só que a pandemia dura até hoje, né? A gente vê uma outra pessoa e agora saiu de forma definitiva mesmo, agora não, né? Já tem um tempo que a telemedicina, ela não precisa, por exemplo, da primeira consulta ser presencial, não precisa você conhecer o paciente, enfim. Mas aí tem, no termo de consentimento, tem todos os cuidados que você deve ter. Você pode fazer um pré-agendamento, né? Aquelas perguntas e atender da melhor forma. E assim, muitas vezes de casa, né? Eu trabalho assim, eu falo que é teledireito. Meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo. E quando você tiver a Cléo, você vai ver. Ontem o Matheus precisava fazer um trabalho na escola. E se eu tivesse em escritório, alguma coisa, eu não ia conseguir pegar ele para fazer e comprar o material. E a da telemedicina a gente consegue, porque a gente vai empurrando, né, às vezes mais para frente os afazeres de casa e cuidando das crianças. E eu quero saber, Lu, se já uma vez você me contou, né, que você salvou uma vida através da telemedicina. Porque, tudo bem, a telemedicina, a maioria são consultas de rotina, consultas primeiras, mas às vezes pode acontecer, no meio de uma teleconsulta, você, por algum motivo, passa mal, enfim. Eu tive vários casos. Recentemente eu tive outro também, tá? Que não foi nem o familiar. Não era nem o paciente, era o familiar do paciente. Como Que começou foi? a me contar que estava passando mal. Muito parecido com o caso anterior que eu tive. Era um AVE. O paciente começou a ter uma parálise facial, né? E aí eu pedi para o paciente se posicionar, na verdade, que não era meu paciente, mas era o familiar do paciente na frente da câmera. E a gente via a simetria facial. E eu falei, ó, tem que correr numa emergência. Pedimos para aferir a pressão. Na hora a pressão do paciente estava 220 e 100 e alguma coisa, não lembro mais. Chamar a SAMU. Chamar a SAMU, orientar tudo isso. Não demos continuidade à consulta, porque o familiar teve que se deslocar, depois a gente deu, tá? Mas é muito importante. E a gente acha que não tem como detectar sinais, né? E dá pra gente detectar muitos sinais e sintomas. Os sintomas o paciente vai referir. Mas o sinal é aquilo que a gente vê, né? Com o termômetro, com o oxímetro. Mas, assim, é através Até o rosto, né? Sim. O lugar que tá, às vezes tá num lugar todo escuro, um quarto, você vê que aquela pessoa tá meio depressiva. Ou então tá num lugar com muito... Enfim, acho que até o ambiente, o jeito, você consegue... Sim, com certeza. Consegue até detectar o estado emocional do paciente pelo quarto, o ambiente que ele tá. Tem paciente que eu ligo a câmera, tá com a câmera escura, o quarto escuro, sem se pentear, né? Então, assim, tem muita coisa. A telemedicina dá muitos sinais, muitos sinais. E através da telepropedêutica, a gente consegue fazer exame físico também, tá? Então, tem várias coisas que eu consigo fazer online, tá? Muitas mesmo. E a gente não fica tão limitado. Agora, claro, existe a limitação do exame físico do toque, que se for necessário em última instância, a gente vai encaminhar no momento da consulta para o serviço de emergência mais próximo. Mas comigo aconteceu 3 vezes. Eu acho legal porque vocês ensinam também ao próprio paciente a se palpar, né? Sim. Então, por exemplo, nós mulheres precisamos fazer todo o exame do seio, né? Existe toda aquela campanha. E aí, também a questão de simetria de andar, né? De Sim. falar, enfim. Eu peço para ele ficar em pé e vir caminhando. Se é idoso, eu falo, fica em pé e vem caminhando para mim na câmera. Tem um teste que a gente faz muito, que é o stand-up, get up, que é para ver a força nas pernas. Aí eu peço para ele sentar e levantar para eu ver se o paciente tem, né? Enfim, tem várias coisinhas que a gente pode fazer, tá? Não é fácil com o idoso se for sozinho, tem que ser acompanhado de alguém. Mas se for um paciente rígido, ou seja, mais jovem... Sim, às vezes também tem idoso que tem durinho, né? Eu vejo pela minha avó, 84 anos e só anda no salto alto. É bonitinha. Eu perdi o que eu ia falar. Mas, enfim, lembrei. Eu lembro que a Maitê, uma vez, ela falou que estava fazendo teleconsulta com um senhorzinho e ele parece que ele caía, tinha risco de queda, alguma coisa assim. E aí ela foi andando, né, a filha, não sei, foi você ou se foi a Maitê? Foi comigo também. Foi você também. E aí conseguiram ver, tipo, o local, ou enfim, o piso, alguma coisa que estava sendo o motivo daquele senhorzinho, né, desequilibrar e cair.
E tudo isso pela telemedicina, é como se fosse uma consulta domiciliar, né? Exato. Eu peço geralmente, quando é esses casos, eu faço muito isso. É uma pessoa que tem risco de queda, ela tem mobilidade reduzida, é uma pessoa que tem uma debilidade no membro inferior, né? Usa bengala, usa apoio, ou eu precisa de ajuda, eu peço um recorrido virtual da casa. Vamos lá com a câmera, passando por todos os lugares. Retirar tapete, se tiver batente, tirar batente. Olha o sapato do paciente. O sapato É super importantíssimo. importante. Eu vejo um monte de idosinho usando chinela havaiana e não pode, né? Então, tudo isso a gente faz realmente uma visita domiciliar sem estar lá. E para o paciente que não sabe, é muito importante, Pri. Tem tanta coisa, a telemedicina é lindíssima, porque ela chega a pessoas que jamais iriam conseguir essa ajuda. E com relação a hoje, você está atendendo mais o que, assim? O que é que aparece mais no consultório? Obesidade. Eu tenho uma história de sucesso com obesidade, que foi o meu caso. Eu emagreci 42 quilos, né? E de muita doença, muito problema de saúde, onde eu até me desconhecia. Emagreceu na raça, né? Na raça, gente, na raça. Na raça, ajuda medicamentosa também é na raça, tá? A gente tem esse preconceito que, né, foi comer remédio. Remédio ajuda, mas... Falo sem bariátrica. sem bariátrica. Remédio ajuda, mas não é milagre, né? Também tem muito autoconhecimento, muito psicólogo, muita ajuda, muito exercício físico. E meu consultório ficou depois da nutrologia e obesidade, né? E eu consigo acompanhar. Eu tenho um paciente de obesidade que também emagreceu 37, 40 quilos online, tá? Porque hoje em dia eu uso muitas ferramentas. Desde um guia de medidas, onde meu paciente consegue tirar as medidas do corpo. Eu, às vezes, oriento algumas marcas de bioimpedância baratinha, de R$130, R$140, para acompanhar o desvio padrão. O que é isso? O que é essa guia de bioimpedância? Assim, a guia de medidas é para o paciente tirar a medida do corpo dele e fazer um comparativo, né? Porque, na verdade, a pessoa olha peso. E peso não diz composição corporal, né? E o que eu quero não é a composição. Não é o peso, é a composição. É a composição. Até a Sociedade Americana de Nutrição já deu por baixo o IMC. O IMC não serve mais, né? Que todo mundo fala, né? Exato. Você tá com IMC normal. Não se usa, né? Porque você pode ter um IMC altíssimo e você hipertrofia, ter muito músculo, né? Então, eu uso essa guia de medidas. Nessa guia de medidas, o que é que eu faço? Eu peço para o meu paciente fazer uma medida do corpo dele e eu tenho muitas fotos ilustrativas, né? Vendem na farmácia, é? Não, eu mando um PDF, tudo online. É uma guia de medidas, por exemplo, como é que você vai tirar a medida do quadril, do braço, da cintura. Tipo com a fita métrica. Exato. Como é que ele vai tirar? Tem as fotos posicionando, ele vai mandar essa foto para mim. E depois eu mando fotos de composição corporal. Como é uma pessoa com 30% de gordura, como é uma pessoa com 25%. Primeiro eu peço para o paciente, se enxergue. Você está em que composição, mais ou menos? E aonde você quer chegar? E eu peço para ele escolher aonde ele quer chegar. Então, a gente já tem um comparativo do que ele é e o que ele quer chegar a ser, tá? E que bom que você pergunta onde é que você tá, porque às vezes a gente se olha e se enxerga de outra forma, né? Exato. E aí, outra coisa que me ajuda muito, os pacientes que têm um pouquinho mais de condição, balança de bioimpedância, né? Que a balança de bioimpedância não precisa ser a cara, não precisa ser a Embare que a gente tem no consultório, que é cara. A gente usa uma de R$200, tá? Que em toda casa tem. Eu, pelo menos, conheço uma casa que não tem uma balança. Exato. E tem balanças de bioimpedância, eu mando algumas marcas. E o que é que eu acompanho? Eu peço para ele me mandar o print, o desvio padrão. Que esse desvio padrão é qual a porcentagem de gordura baixou, qual a porcentagem de massa muscular baixou, subiu. Porque eu quero... e fazer com que ele emagreça com segurança, né? Entendi. Não com deterioro de saúde. Imagina emagrecer, que não doutora. perca os nutrientes, E por os exemplo. músculos. Porque músculo é longevidade, músculo é saúde. Então, a pessoa acha, emagreci 5 quilos. Mas não emagreceu 5 quilos. Desses 5 pode ter sido 2 gordura e 3 músculo. Né? Então, é isso que eu consigo acompanhar nesse tipo de balança. Inclusive, eu tenho um programa hoje em dia, que é um acompanhamento de 6 meses, que a gente envia a balança para casa do paciente, tá? De graça, tá? Tá dentro dessas 6 consultas, é só para acompanhamento online. Tá? Vou dar até essa dica para vocês trabalharem com obesidade e telemedicina. Que legal. Eu mando isso, uma fita métrica e um passímetro, tá? E o passímetro é para o paciente que não se movimenta começar a ver quantos passos ele vai fazer por dia. Tá? Isso eu tô fazendo para pacientes online desde o ano passado. E tá sendo, bom. Muito bom. O resultado é melhor que os presenciais. É mesmo, de fato. Amiga. Melhor. E a obesidade vem da compulsão alimentar ou porque é uma doença já com CID, né? A obesidade é o CID-66, né? Não vem da compulsão alimentar apenas. É DNA. Tem um fator genético, tem um fator psicológico, comida é amor, afeto, carinho, aconchego.
relacionamos com a ansiedade. A obesidade, ela tem múltiplas origens, tanto que hoje em dia a gente fala muito do SOFIA, que é os phenotypes, né? Os tipos de fome que o paciente tem. Então, gente que tem fome tipo compulsiva, tem gente que tem fome tipo intestinal, que a gente chama de intestino faminto, aquela pessoa que não consegue sentir saciedade num prato, né? A gente fala das pessoas que têm a fome hedônica, que têm fome por prazer, geralmente são os indivíduos mais ansiosos, doces, né? Então, assim, existe um mundo, né, de tipo, tem a fome cerebral, tá? Tem aquela pessoa que não acha que precisa daquele prato cheio para se sentir satisfeito. Então, primeiro, na pré-consulta, a gente faz uma investigação de que tipo de fome e o que é que ela relaciona à comida. E essa pré-consulta é feita online para qualquer paciente, o presencial e o online, tá? E a partir da consulta eu vou destrinchando. O paciente mais difícil de detectar por telemedicina, principalmente porque eu não consigo ler o corpo dele, mas com o tempo a gente consegue se entender, é o paciente com compulsão. Essa pessoa com compulsão tem muita vergonha de dizer que tem compulsão. É mesmo, eu chego desesperada, eu tô comendo demais doce. É mesmo. Tem muita vergonha, porque geralmente quem tem compulsão come escondido. Ela programa alimentação escondida. Ela tem vergonha das pessoas. Então, e outra coisa, ela não quer dividir com ninguém, né? Eu vi tem até uma blogueira famosa, Lara Nesteruk. Ela disse que tinha compulsão, que ela batia no liquidificador, tipo biscoito com tipo bolacha, com sorvete, com não sei o que, e virava, catava comida em lixo. Hoje ela é bem magrinha já, mas ela disse que precisou de muito tempo de terapia para entender o que era. E aí o mais difícil para a gente da telemedicina talvez seja só esse aspecto. Você na minha frente, eu leio o seu corpo, eu vejo sua mão, eu vejo se seu pé tremeu, se sua mão tremeu, se você está transpirando. Na telemedicina, precisa ter um olhar muito atento, sabe? Então, geralmente eu fico olhando para a câmera, eu não olho para mim, para o paciente ver que eu tô olhando nos olhos dele, sabe? Tentar fazer uma escutativa, não me desligar nenhum minuto daquilo, sabe? Tem várias dicas, mas é mais difícil ler o paciente. Por isso que eu uso tanto questionário, sabe? Sim. Pra ver se eu consigo entender mais a pessoa. Sim. Mas é muito bom também trabalhar com obesidade e telemedicina, porque são evoluções diferentes, né? Evolução de foto, não é presencial. Eu só faço teledireito, né, que eu falo. E assim, eu não vejo, os médicos choram na minha frente online, mas a maioria é de fora. E pra mim, assim, meu Deus, não quero outra vida, né? E você que vai ser mamãe já vai ter condições de definir os horários que vai trabalhar, os horários que vai fazer procedimento. Isso é um avanço muito grande pra gente. Nós mulheres. Nós mulheres. Porque a mulher, quem é autônoma como nós, não tem licença maternidade. Exatamente. Né? Filho adoece, filho vai pra escola, filho precisa da gente, né? E assim, eu dou muito graças a Deus de ter entrado na telemedicina. E agora eu tô grávida, eu já programei os primeiros 6 meses da minha vida, da minha filha, assim. Eu vou ficar em casa todas as manhãs para poder educar a minha filha, para poder tomar café da manhã com a minha filha, brincar com ela, né? E isso não seria possível. Né? E poder dar livre demanda. Exatamente. Né? Poder estar ali com minha bebê. Que a melhor parte para mim era amamentar. Meu Deus, eu amava. Eu tô bem ansiosa para chegar a essa fase. Mas é isso. Imagina, eu conversei com a minha obstetra outro dia, ela falando que ela tinha que deixar a bebê ir para plantão. E às vezes passava 3 dias sem ver a filha. Sério? Com 3 meses, com 6 meses. E dar plantão até corre o risco de alguma comorbidade, pegar uma gripe, alguma coisa e trazer para casa, né? Exato. Então, assim, eu fico imaginando se eu tivesse ainda neste lugar, se eu não tivesse tido a coragem de começar, eu não ia poder desfrutar da minha maternidade como eu tô hoje em dia, porque apesar da minha bebê ainda não ter nascido, eu consigo fazer pilates, eu consigo fazer exercício, eu consigo comer bem, porque eu tenho esse tempo por conta da telemedicina, sabe? Realmente, para mim, é outra vida. Eu sou muito apaixonada por poder. Eu vejo, eu tenho certeza disso. E eu acho que é a mesma coisa do direito. Eu consigo hoje planejar uma viagem com meus filhos no final de semana e atender fora, né? Então... Realmente, você tem liberdade, né? É isso. De ter isso, é maravilhoso. Amiga. E aí a última pergunta seria a questão da mobilidade reduzida mesmo,
não só de idoso, mas acho que às vezes pessoas que fizeram cirurgia e, enfim. Eu tenho muitos casos de mobilidade reduzida, pacientes que, tanto obeso mórbido, tenho vários casos, né? Aquela pessoa que já tem vergonha de sair de casa por conta da obesidade, e é muito frequente, né? Nós, no dia 4 de março, comemoramos, infelizmente, porque era um dia que não era para se comemorar, o Dia Mundial da Obesidade, com a marca de 1 bilhão de obesos. É muita gente. Então, eu tenho muito obeso. Alimentação industrializada. É, péssima. Ultraprocessado, processado. Então, eu tenho muito obeso, eu tenho muito idoso que não pode sair de casa por estar com a mobilidade reduzida. E eu também tenho muito paciente de área remota. Tem gente que mora longe da capital. Né? Tem gente que mora em sítio, tem gente que mora em fazenda. E quer uma consulta de qualidade. Quer um cuidado de qualidade, né? E aí, essa pessoa também chega na gente, né? Consegue fazer esse tratamento com a gente online, né? É muito maravilhoso isso. E eu fiz, né? Não para obesidade, mas eu sou paciente da Lu e eu posso falar, né, amiga? Você mudou minha vida, você sabe, de verdade. Obrigada, meu amor. Inclusive, estou lá depois de amanhã. Depois da manhã, E só para complementar uma coisa em relação a isso das distâncias, né? A internet aproximou a gente a pessoas que antes elas não teriam como ter uma consulta. Com certeza. Entendeu? Que elas não têm. E ali elas conseguem ter uma visão. Às vezes a gente tem uma limitação de exames, isso é fato, né? Mas como a gente consegue diagnosticar muita coisa com a clínica do paciente, nem sempre o exame se faz necessário. Né? Então, assim, para mim foi uma mudança de paradigma. A pandemia veio para algo muito ruim, a gente aprendeu muita coisa ruim, mas a gente trouxe para a medicina uma nova era maravilhosa, de liberdade para os profissionais, de escolha para o paciente, que o paciente pode escolher médico no Brasil inteiro. Pois é. No mundo, se quiser. Isso, né? Pois é. Então, assim, eu acho que a gente está na era mais brilhante da medicina, com certeza. E eu tenho uma conhecida que estava com câncer de mama e antes dela ir a São Paulo, que ela operou lá, foi tudo por teleconsulta com o próprio médico que ela ia operar. E ela aqui em Maceió assistia com o marido e se sentia muito, muito segura e depois só foi fazer cirurgia e ficar agora no acompanhamento, mas por telemedicina. Nossa, olha que bom. Eu também tenho um caso de um paciente que é meu, online, da Bahia, que precisava consultar com um especialista oncologista de São Paulo, lá do Einstein, e a gente está fazendo essa ponte. E trabalhamos em conjunto online, né? Eu da parte nutriológica e ele da parte da oncologia. E isso é fantástico, porque ele tem condições, não precisa ir para São Paulo e ele tem acesso ao melhor profissional da área, sabe? Então, assim, isso é realmente único, é outra história, sabe? Acho que realmente veio para mudar. Eu sei que a entrevista era sobre, para mim, para telemedicina, mas eu queria te perguntar uma coisa. Os médicos têm muito medo de fazer telemedicina? Tem, amiga. Tem muito medo. Eles acham que não vão conseguir, vão errar e aí eu sempre falo, eu digo, testa com alguém da família. Então pega tua mãe, teu irmão e tenta fazer até você ter coragem, mas tem muito medo da limitação. E aí a Maitê fala, gente, vocês vão fazer o que vocês já sabem. Só que a diferença é que é através de um computador, de uma tela. Mas tem bastante resistência. Ao mesmo tempo que tem muita vontade, tem muito medo. Nossa. E aí tem que, enfim, investir, né? Investir nas redes sociais, falar que atende por telemedicina, que agora é permitido. E é isso, eu acho também que você tem todas essas pós e mestrado, eu acho que isso te ajuda muito a entender o paciente como um todo, né? Ajuda, com certeza isso me ajuda, é enriquecedor, estudar mais e saber mais. Você sabe que eu sou estudante crônica e eu amo. Eu pego um caso novo e eu estudo, eu pego um paciente que eu não sei, eu digo, olha, eu vou te encaminhar, mas eu também vou saber mais sobre você, sabe? Eu não me conformo com o não. É aquela coisa. Mas eu acho que o principal é você empatizar com aquele paciente, tentar entender, sabe? E é igualzinho. A mesma coisa ter um paciente aqui na minha frente é a mesma coisa que ter um paciente na câmera. É a mesma coisa. Para mim não muda absolutamente nada. Eu faço e não tenho necessidade de nada. Às vezes enfim, para ver os exames, aí a gente já manda por PDF, vocês olham. Se precisar de uma receita online, também, é mais online. tranquilo. Eu só posso encorajar os meus colegas, porque realmente é liberdade,
é viver melhor, é poder cuidar melhor da sua família também e chegar a outras pessoas. Né? A gente aqui tem a limitante de quantos milhões de habitantes tem em Alagoas, quantas pessoas precisam de médico. Exato. E aí eu falo, aproveitem, porque agora é a hora. Tá formando muitos médicos, muitos e muitos, e aí daqui a pouco todo mundo vai atender por telemedicina. Então, se vocês tiverem a consciência de e ganhar essa autoridade, com certeza vocês vão passar à frente, né? É verdade. Eu vou dar dicas, tá? Primeira coisa, faça um curso para lhe dar base legal, para vocês entenderem sobre o que é preciso para começar. Estudem muito, 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 muito sobre o quê? Sobre os tipos de plataforma. Entendam as plataformas. Eu mudei 3 vezes até achar uma que atendesse o que eu precisava, tá? No momento. Tenta adequar a telemedicina à sua realidade. No meu caso é obesidade, então eu usei ferramentas, aplicativos e coisas que eu pudesse ajudar meu paciente, mesmo estando à distância, para dar um acompanhamento eficaz, né, para ele, aplicativos de dieta, coisas que a gente pudesse se manter ali, como se eu estivesse do lado dele, tá? Tenha consentimento informado sobre a consulta, tá? Isso é a sua segurança. Explique para o paciente que se ele quiser gravar a consulta, ele pode, mas ele precisa pedir a sua autorização. Isso. Tá certo? Não pode expor, nem colocar em rede social. Exato. É mais pra, tipo, às vezes a mãe quer mostrar pro pai alguma coisa de uma criança, né? Eu fui muito bem orientada por você, então, inclusive, eu mando isso. Se você quiser gravar a consulta, por favor, só avise o profissional. Exato. Tá? Você tá autorizado, mas você precisa avisar e não precisa postar nem expor, né? Não, As outras palavras. Não pode, na não verdade, pode, né? Então, assim, façam porque vai trazer qualidade de vida para você e para sua família. Eu super indico. Que bom, amiga. Então, muito Pronto, obrigada. agora sim. Obrigada por Obrigada. tudo, viu? Mais Obrigada, uma vez, amo desde o você. começo. Por tudo, você é incrível. E Obrigada, também te amo. obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão achar a doutora Luana Bonaparte no Instagram. Qual é? O @ é Doutora Bonaparte. Pronto, é rapidinho. Vocês Rapidinho. procuram no meu, qualquer coisa, ela tá lá também. Isso. E é isso. Muito obrigada e até o próximo Justiça na Saúde.